A gente está vivendo uma época que se fala muito de inovação, que se fala muito de criatividade, que a gente precisa ter humanos, né, inteligências humanas que superem as inteligências artificiais, né, que utilizem as inteligências artificiais, mas que superem isso. E a gente não está olhando para como desenvolver isso, né, olhando para como a gente se tornar pessoas mais criativas, com mais abertura e proporcionar espaços que sejam criativos e que acolham inovação, né? Porque uma coisa é falar assim, Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes. Apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Começa agora mais um episódio do Conversa com Gigantes. Eu sou o Professor Mauri e nesse episódio eu tenho o prazer de receber minha querida amiga, minha sócia, Laura Canteiras. Ai, muito obrigada, muito prazer. Quanto tempo? A gente já gravou antes, mas era outro formato, né? Exatamente. Esse episódio vai ser um pouquinho diferente, né? Porque a gente já comentou aqui várias vezes no Conversa com Gigantes sobre o game corporativo, né? Sobre esse outro negócio que vai além da Rede Geek. E a gente achou que seria interessante a gente poder aprofundar um pouquinho mais, contar um pouquinho da história, falar o que o game corporativo faz e como ele pode ajudar as empresas a realmente crescerem, se desenvolverem a partir de treinamentos e tudo mais, não é isso, Laurinha? Ah, muito bom, sim. Eu confesso que eu fico feliz porque muitas vezes gravando junto, né? Mas na época ainda de Rede Geek, estando com Rede Geek, né? E trabalhei vários anos com vocês no game corporativo, mas quando ainda era tudo junto, né? É isso aí. E aí, faz o quê? 2 anos, né? Que a gente real separou e falou, não, vamos tornar isso um negócio à parte. Sim, independente. Independente, porque assim deve ser, né? E aí me chamaram pra ser sócia, que é um prazer enorme, porque junta tudo aquilo que eu mais gosto, né? Então, tá falando de educação e tá falando de brincar, que por mais que a gente fale assim, pareça algo infantil, mas tá falando de jogo, de diversão, e da possibilidade da gente se desenvolver de um jeito leve, que a gente realmente vincule de alguma forma. Isso pra mim faz total sentido. Mas antes da gente contar um pouquinho aí sobre o game corporativo, o que a empresa faz de fato, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua história. Acho que é legal a nossa audiência conhecer um pouquinho sobre você. Conta aí um pouquinho da sua jornada, como que você chegou de fato aí a ser dona de um negócio de treinamento, né? Como foi um pouquinho dessa jornada? Nossa senhora, é engraçado contar pra você, né? Eu conheço um pouco dessa história. Alguém que conhece, exato, um pouco da minha história. Nossa, na verdade, primeira vez que eu fui fazer faculdade, fui fazer ciências sociais, mas eu cresci dentro do movimento escoteiro. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo para depois eu estar hoje dentro do game corporativo, né? Então, eu cresci dentro do movimento escoteiro desde os 7 anos, né? No escoteiro, assim, já com lenço bonitinho, mas ia acampar muito pequena, né? Porque meus irmãos iam, então meus pais iam e às vezes legal. Eu ia pequenininha, 2 anos, 3 anos, já tava indo. E a família toda se ia acompanhando, né? Exato. Então eu cresci num espaço que o aprendizado estava muito associado ao brincar, à experiência, à vivência, né? A pôr mão na massa mesmo. Exato. Né? E a ter espaço para autonomia e para erro, né? Então isso era algo muito comum algo muito comum dentro do movimento escoteiro, né? Eu fui fazer faculdade, fui fazer ciências sociais. Até quantos anos mais ou menos você ficou como no até grupo a faculdade, escoteiro? Então você cresceu realmente dentro Cresci realmente, acho que é perto dos 20 anos. Ah, legal. Eu cheguei, talvez, acho que eu até entrei na faculdade, eu acho que ainda tava. Só que é isso, né? Você começa a faltar uma vez, faltar outra. Tem outras prioridades ali. É isso. De vez em quando eu ainda apareço lá, porque tem vínculo ali, né? Uhum. Mas não tenho mais, não faço parte mais do movimento escoteiro. A gente nunca, acho que deixa de ser, né? Aquilo que fez muito sentido pra mim, mas não faço mais parte hoje do movimento. Uhum. E aí fui fazer faculdade, aí fiz faculdade de comunicação depois, pensando nisso, né, nessa coisa relacional, né? De como que a gente troca, de como... Também relacionado ao aprendizado, mas ainda não tinha me tocado. Uhum. Eu acho que só depois, quando... dentro da faculdade de comunicação, né? Eu tava ali, acho que o 2º, 3º ano de faculdade, eu engravidei. Uhum. E a Clara, né, ser mãe, me trouxe um pouco de volta a esse espaço do brincar, que tinha se distanciado um pouco
já me formando ali para me formar, né? A vida adulta, ela meio que às vezes coloca a gente numa posição que tira, né? Que nos afasta disso. E eu acho que é mesmo. difícil a gente associar trabalho a brincar. Também tem isso, eu acho. Né? Eu tinha começado Meio a que trabalhar. proibido, né? Eu tinha começado a trabalhar com 16 anos. Então, tirando o grupo escoteiro, eu acho que eu já estava entrando muito nessa vida de adulta ali a partir dos 16 anos. Isso foi se afastando, assim, né? Dessa vida de adulta que se conhece, né? Que se normaliza sem esse espaço, né? De diversão, de brincar de uma forma que possa ser associado a desenvolvimento, a aprendizado, né? E aí, depois que eu tive a Clara, que isso começou a ficar mais forte para mim. E aí, eu fui fazer pedagogia, né? Entendi que eu queria algo relacionado à educação, que eu queria ir para essa área. Não sabia ainda direito o quê, mas eu falei, eu preciso aprender um pouco sobre esse universo. E aí, eu fui fazer pedagogia. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar na Rede Geek, eu ainda estava me formando em pedagogia. Sim. Eu lembro que, acho que as primeiras vezes que a gente fez ações, né, do game corporativo, com uso de RPG, eu acho que na época, eu lembro que eu até comentei, né, eu falei, cara, isso junta, assim, as duas coisas que eu mais gosto, assim, né, que eu mais acredito. Mas não imaginava ainda, né, que isso viraria realmente o meu dia a dia, né? Uma coisa era ter uma ação ou outra coisa é viver para uma empresa que está vivendo só para isso, que acredita nisso, né? Que a ideia é propagar, é levar adiante essa possibilidade da gente aprender, se desenvolver, se divertindo, né? Mas eu tenho certeza que o ponto de retomada a isso acabou tendo correlação com eu ser mãe, né? Sim. É lógico que não foi foi poder ter esse espaço de volta, mas olhar para esse de se divertir, para esse brincar, sem ser de um jeito que... Eu ia falar de um jeito infantil, mas é porque a gente associa o infantil a algo ruim, né? Que eu acho que não deveria, a gente deveria tirar esse peso, sim, né? Uhum. Porque eu acho que é isso, a gente esquece que é assim que a gente realmente aprende, né? É vivendo, é poder experienciar, né? Poder ter espaços de não risco pra gente testar, pra gente se descobrir. Porque às vezes a gente, num espaço assim de brincadeira, a gente descobre e fala, olha, eu consigo fazer isso que eu nunca me imaginei fazendo, né? Exato. E eu acho que o espaço, o infantil proporciona isso. E na vida adulta a gente se fecha um pouco, né? Começa a criar barreiras, máscaras. Que o infantil não, né? Se você tá ali brincando, você vê uma outra criança e você só fala, oi, quer ser meu amigo? Vamos brincar. Exato. E a gente estimula as crianças a fazerem isso, né? Às vezes de um jeito até demais, assim. Mas a gente estimula isso nas crianças e depois na vida adulta a gente... sei lá, vai deixando pra trás. Não, mas eu acho que... Até porque a gente tem que, dentro do espaço corporativo, a gente precisa desempenhar determinados papéis, né? A gente precisa se ver, ser respeitado, estar numa determinada postura, né? E aí a gente não consegue associar isso ao brincar, né? O espaço do brincar parece não ser um espaço de respeito, que é muito errado. Imagina, mesmo pensando no espaço infantil, imagina você falar assim, meu filho tá brincando com alguém e esse alguém desrespeitou ele. Não, o espaço de brincar é um espaço de respeito, tem regras, tem normas ali, né? Por mais que tenha uma outra liberdade. Então, acho que a gente vai para o ambiente de trabalho, ambiente corporativo, e a gente vai se afastando disso. E aí não tem como isso não tirar a criatividade da gente, né? Não tem como isso não tirar a possibilidade de inventar, de inovar, né? Do lúdico, né? De você entrar no Fantástico Mundo de Bob ali, né? Exato. Assim, a gente tá vivendo uma época que se fala muito de inovação, que se fala muito de criatividade, que a gente precisa ter humanos, né, inteligências humanas que superem as inteligências artificiais, né, que utilizem as inteligências artificiais, mas que superem isso. E a gente não tá olhando para como desenvolver isso, né, olhando para como a gente se tornar pessoas mais criativas, com mais abertura e proporcionar espaços que sejam criativos e que acolham inovação, né? Porque uma coisa é falar assim, não, você tem que ser mais inovador, você tem que ser mais criativo, mas aí a gente tem num espaço com um monte de normas de rigidez que... Num espaço cinza, tudo fechado, luz branca, né? Ou então tem um monte de parede colorida, mas assim, cadê o espaço humano? Exato, o espaço humano ali de troca, né? Pra gente poder acolher o erro, né? Pra gente poder criar junto, contornar, pensar junto, porque a brincadeira dá esse espaço, né? A brincadeira dá esse espaço da gente ir construindo ao longo do processo, né? Mas quando, assim, desculpa te cortar, mas quando você diz brincadeira, né? O
tipo de brincadeira você tá dizendo? Sei lá, pular corda, não? Como que é esse processo? A gente, obviamente, qualquer brincar pode levar a aprendizados, né? Se for pular corda, certamente a gente pulando corda, a gente desenvolve questões motoras, né? Sim. A gente pode falar… Tempo, Exato, é verdade. noção de tempo, gestão de tempo, não tem como não falar pulando corda, né? Mas quando a gente pensa isso em desenvolvimento, que eu imagino que seja essa a pergunta, é isso? Isso, Porque o que é essa brincadeira que gera aprendizado? Né? Exatamente. O que é esse brincar dentro do ambiente de trabalho? Né? Exato. Quando a gente tá falando de adultos se desenvolvendo através dessa brincadeira, a gente tem uma certa condução. A gente pensa nesse espaço de diversão, já pensando do tipo, ele precisa aprender de gestão de tempo, talvez o pular corda funcione, mas será que o pular corda vai ser tão profundo quanto esse profissional precisa? Entendi. Talvez não. Então a gente precisa pensar numa lógica ali que seja divertida e que ele vivencie a necessidade de gerir o tempo e aprenda a gerir o tempo por uma condução que é leve, que ele não tá num espaço que o erro vai ter punição, ou que o erro vai gerar um incômodo não só que repercute em algo ruim para ele, né? Ele tem que ter nesse espaço que seja seguro, assim, né? É engraçado quando a gente fala, curioso, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de criatividade, a gente está falando muito de desenvolver espaço seguro, né? Da gente ter ampliação de repertório. E isso tem muito a ver com brincar, né? Então, o desenvolvimento de criatividade tem muito a ver com a questão da gente ter essa liberdade. Eu não sei definir, Mauri, não sei se era essa a ideia. Eu não sei definir o que é brincadeira ou o que é brincar. Não sei, me veio inclusive flashes de documentários ou de coisas que já li que eu acho que tem muito a ver, mas eu não sei uma definição para aquilo que a gente trabalha. Eu acho que quando dentro do game corporativo a gente pensa num aprendizado e a gente pensa nisso que tem que ser divertido, que tem que ser leve, né? Então a gente vai entender aquele público, vai olhar aquele público, qual que é o perfil, o que eles gostam, como que é a jornada, se é dentro, né, das empresas, como que é a jornada de trabalho dele, o que vai ser esse período, né? Isso vai ser pós algo que ele vai ter naquele dia, vai ser antes, né? E como que a gente pode pegar esse tema que ele precisa desenvolver, precisa desenvolver trabalho em equipe. Como que eu vou pegar essa questão e levar para esse público nesse horário de um jeito leve e que ele possa vivenciar essa experiência, né? Que essa leveza, essa ludicidade junto com a vivência é aquilo que a gente busca e que eu remeto um pouco a essa questão de brincadeira. Entendi, mas qualquer brincadeira serve? Vocês têm alguma ferramenta específica? Como que é isso? Não, a gente trabalha com jogo de carta, jogo de tabuleiro, jogos digitais, videogame, RPG. Não existe um limite, eu acredito nisso. Tá. Que não existe um limite específico. Se a gente conseguir identificar que para aquele público faria sentido tal jogo… mas sei lá, é um jogo… Eu ia falar um jogo só de imaginação, mas RPG é só narrativa, por exemplo. Sim, né? Então é uma história contada. Você não tem É isso aí, você só precisa de alguém contando uma história. Você não precisa de, sei lá, papel, lápis e alguém contando uma história. Alguém contando uma história. E aí a gente vai ter um dado, óbvio, vai ter ali um sistema, né, de regras ali que vai conduzir de alguma forma o seu personagem naquela história. Mas só tem uma narrativa, não tem nada mais… brincar do que isso, né? Crianças criam narrativas para aprender tudo. O tempo inteiro elas replicam comportamentos. Então, assim, não acredito que tenha um limite. Eu acho que a gente a gente passa por um processo de análise daquilo que faz sentido para aquele grupo. Perfeito. Porque a gente não vai querer… a gente fala que é brincar tudo, não significa que a gente vai levar um universo infantil para um mundo adulto. Não é isso. A gente vai levar a diversão, a gente vai levar a experiência, a vivência, essa capacidade de se conectar, de se entregar, né? A criança tem isso, o brincar traz muito isso. A criança traz pro espaço presente, né? E o adulto é muito raro estar no presente. Então, eu tô ali resolvendo questões do meu trabalho, mas eu tô pensando tudo que isso vai repercutir se eu não fizer. Certo. Né? Às vezes tá planejando o tempo todo ali, né? Eu tô planejando, eu tô sempre com uma planilha de Excel aberta, sabe? Sim. Eu tô ou com dados do passado pra poder me conduzir a essas decisões, ou já olhando o futuro com outra perspectiva e pra refletir. Eu quase nunca tô no presente, né? Então, a gente levar brincadeira, jogo, diversão, coisas que conectem a pessoa ao presente, para que aquilo
realmente ter engajamento, para que aquilo que ela tá aprendendo, ela realmente tá sentindo em tudo que ela puder experienciar, né? Todos os sentidos que ela puder vivenciar ali, para depois a gente, que é um papel importantíssimo, né? Depois a gente racionalizar isso que tá sendo aprendido, né? Ah, tá. A gente não tá falando de brincar pelo brincar, né? Que no infantil é o mais comum. Sim, não né? tem ninguém falando assim, você tá pulando cordas, tá Isso aprendendo. significa o coach da criança ali, né? Não tem, Pule corda não tem. aqui. Apesar que a minha reclama que às vezes eu dou uma dessa. Ela fala, pô, mãe, dá espaço. Eu falo, não precisa agora, deixa eu só viver. Porque aí às vezes ela vive e eu fico, ai, não, você percebeu que isso, você percebeu que isso, tadinha da criança. Mas o brincar da criança é muito assim, né? O aprendizado vem muito dela. Mas a criança tem esse tempo, né? A criança a gente tá falando ali de uma infância ali, de muito aprendizado, mas numa faixa de tempo relativamente longa. E o adulto, como ele nunca vive no presente, ele precisa de tudo pra ontem, né? Porque amanhã ele já tem que ter. Amanhã ele já tem que saber outro idioma, amanhã ele já tem que saber utilizar a próxima inteligência artificial que surgiu. E tudo foi pra ontem, então amanhã, assim, no mínimo ele tem que saber pra amanhã, sabe? Sim. Então a gente faz esse processo, a gente tem o jogo pra que possa ter esse engajamento, pra que ele possa vivenciar aquilo que ele precisa desenvolver, seja o que for. E aí depois a gente vai parar e falar, beleza, você jogou e tal, vamos vincular com aquilo que você precisa desenvolver? Então, você percebeu que pular corda tinha a ver com gestão de tempo, né? Óbvio, isso é muito simples, né? Mas eu acho que quando a gente fala que o simples fica mais fácil fazer algum link. Sim. Eu acho que boa parte do nosso trabalho no game corporativo tem a ver com educar as pessoas para que isso é um caminho de aprendizagem, né? Tipo, é uma ferramenta mesmo. É uma ferramenta possível, que eu acho que esse é o maior bloqueio que a gente vive, né? Porque, sei lá, as pessoas aí assistindo a gente falam, nossa, mas tem dois malucos ali conversando. Você acha que eu dando esse espaço engravatado, né? Com tantas regras ou com espaços coloridos, mas a gente vê que tem um monte de norma, né? Você acha que… Eu tô falando aqui de compliance na empresa, como que eu vou brincar, sabe assim? Sim. E não é isso, né? Então a gente tem que… eu sei que a maior barreira hoje que a gente enfrenta tem a ver com mostrar esse processo, né? Mostrar o plano pedagógico dentro da diversão, dentro do brincar. Eu acho que até por isso que, às vezes, a primeira vez do cliente com a gente é um processo muito mais longo do que a recorrência. A recorrência vem rápido. Entendi. Né? Então, você tá falando que o processo de venda ali dentro do funil, a primeira venda é sempre mais complexa, mas depois que ele contrata, ele volta a contratar com mais facilidade. É isso. E aí, quem ele indica também já entra um pouco mais fácil, já entra mais avançado no funil, porque já entende… Já teve ali alguém fazendo a venda por você. Exato. Alguém já falou assim, poxa, mas no meu espaço é um espaço corporativo, super sério. Mas fez muito sentido, a galera aprendeu muito. Eu nunca vi tanto a galera vivenciando e conseguindo mudar o jeito que trabalha em equipe como agora. Legal. E aí fica muito mais fácil para outra pessoa falar, olha, eu não sei o que é. Mas faz sentido, vamos ver se aqui também funciona. E aí a gente já pulou etapas por já ter, né, esse processo de indicação. Mas a primeira venda para um cliente novo, né, para alguém que achou a gente pela internet, né, procurou ali, conversou com o ChatGPT, e o ChatGPT falou, cara, tem uma galera meio louca, sabe, que faz, que dá para você aprender se divertindo. Ou às vezes viu que a gamificação, ela é uma tendência, deixa eu tentar levar isso pro meu time. É isso, ou se falou muito, né, se fala ainda muito de gamificação, e aí buscando gamificação encontra a gente e fala, nossa, mas será que isso é também, né? Sim. Até quais que são os limites, acaba chegando na gente. Essa pessoa que vem sem uma indicação, sem ter alguém que trouxe a vivência, a experiência de que dá certo, é uma pessoa que a gente tem um processo de educação em relação a ser um caminho possível de aprendizagem. Dentro da metodologia, você disse. Sim. Entendi. E aí, depois que isso acontece, a pessoa vivencia isso, aí é uma outra história. Porque ela já entende aquilo como um Ela caminho. já enxerga o benefício ali. Exato. Entendi. E é um benefício, assim, rápido, né? Como é a vivência, quando você tem experiência algo profundo,
né? Aquilo costuma repercutir rápido, né? Então já se percebe ali mudanças de comportamento dentro de um espaço curto de tempo, né? Aí fica mais fácil a gente fazer uma outra venda, porque falar, não, funciona mesmo. Sim. Viu o retorno sobre o investimento ali, literalmente. Exato. Legal. Essa temporada aqui a gente recebeu o pessoal do Escape 60, né? Que tem um ambiente ali de entretenimento, mas também faz trabalhos corporativos. A gente recebeu o pessoal da It Kitchen aqui também, que faz lá os team buildings, também criando uma experiência de cozinha ali, né, dentro do processo de cozinhar em equipe e tudo mais, que é bem legal. Inclusive, os episódios estão disponíveis aí, fica aí a recomendação para vocês ouvirem e complementar, né, essa nossa conversa. Mas todos eles ali, os dois, né, eles falaram muito sobre a questão de experiência, né, de colocar a mão na massa e tudo mais. Mas os dois, eles têm o seu próprio espaço. Hoje o game corporativo, ele tem também seu próprio espaço. Se eu quiser levar a minha equipe para fazer algum treinamento, vocês me recebem? Como que é essa parte? A gente tem um espaço para atender equipes pequenas, né? Então, nosso espaço físico é para esse atendimento de equipes pequenas. Mas a gente se desloca, né? Então, a pessoa é uma empresa que está num prédio, aí o prédio tem um teatro no prédio que é disponibilizado. O próprio anfiteatro do prédio, assim, corporativo normalmente tem. A gente consegue ter um espaço, ou até a gente já fez várias vezes em salas de reunião, né? Porque aí, às vezes, tem salas de reunião que conseguem ser abertas, então conseguem amplificar o espaço, né? E também é muito comum a gente ter treinamentos associados a viagens corporativas, né? Então, eles vão treinar liderança, levam esse pessoal, ou treinar time de vendas, leva esse pessoal para um hotel, vão passar ali uma imersão. Para um resort. Exato. E aí eles criam uma outra experiência, tira do ambiente tradicional. É isso, que aí já tudo é feito já para imersão, e aí a gente faz parte desse processo de imersão ligado à aprendizagem, né? Então, hoje é isso. A gente tem espaços, mas para times pequenos, e a gente vai, né, em outros espaços para levar a metodologia. Não, legal. E hoje, dentro daquilo que vocês oferecem, né? Pelo que você pelo menos contou até agora, se trouxe muitos exemplos, sei lá, ligados ao comportamental, sei lá, falou de criatividade e tal, mas dentro do que vocês fazem, é somente essa parte mais socioemocional, ou eu consigo, sei lá, treinar minha equipe com, sei lá, a como operar essa mesa de som, por exemplo? Não, consegue, isso é possível. Aí a gente vai entender, essa equipe tá onde? Essa equipe vai estar presencial aprendendo sobre isso? Ah, legal. Essa equipe tá, cada pessoa num lugar do Brasil, ou não, tem gente fora. Eu vou ter que ter um jogo que seja também num outro idioma. Então, a gente vai parar para pensar onde tá essa equipe, o que é que precisa aprender, né? A gente precisa aprender a mexer na mesa de som. Provavelmente é um conteúdo técnico que eu não sei. Sei um pouquinho aqui por causa da Rede Mas é um conteúdo técnico que eu não sei. Então, eu vou pedir para o fornecimento desse conteúdo, vou entender como esse conteúdo técnico pode virar um jogo de um jeito que o jogo seja legal, né? De um jeito que a pessoa se divirta. A diversão tem que estar lá, né? Exato. E aí, depois eu vou vincular a mexer na mesa de som, né? Aí o aprendizado é esse processo, assim. Então, sim, pode ser qualquer conteúdo. Quando é um conteúdo muito específico, aí a gente vai desenvolver isso, a gente vai personalizar. Então, eu vou entender e desenvolver um jogo específico só para esse grupo de pessoas, só para esse desenvolvimento. A gente poderia, por exemplo, falar de jogo através de áudio. Né? Sim. Então, a gente pensar num audiodrama que tem uma condução, que a pessoa toma decisão, isso pode ter conteúdo técnico ali, né? Sim. Ela pode estar tendo que tomar decisão em relação a conteúdos que ela aprendeu sobre a mesa de som, Sim, sabe? E a partir daquela decisão, você vai entender se ela entendeu o conteúdo ou não, se ela aprendeu a usar a ferramenta ou não. Lógico, a gente vai colocar isso numa narrativa que seja legal, que seja divertida, né? Que não seja escutando realmente um conteúdo só sobre a mesa de som, né? Senão vai virar, sei lá, uma videoaula só. Exato, a ideia não é ser só um conteúdo técnico, é que esse conteúdo técnico seja passado através desse conteúdo lúdico, né? Desse espaço, dessa vivência lúdica de alguma forma. Isso que você tá falando, acho que faz bastante sentido, né? Sei lá, eu cresci nos anos 90, né? E, numa época que eu, sei lá, eu adorava jogar videogame, tinha Mega Drive e tal. E
pra gente conseguir jogar os jogos, você tinha que ir na locadora, né? E a locadora, muitas vezes, pra ser mais barato ela comprar, né, ali o jogo e tal, Sim. ela acabava importando. Então vinha muita coisa do Paraguai, Miami, mas vinha muita coisa do Japão também. Então às vezes a gente ia jogar um videogame e, cara, a fita tava tudo em japonês. Cara, quantas vezes você não aprendeu que aquele desenho... Aquilo era sim, aquilo era não. Não, ok. Esse é sair do jogo. É isso, você aprendeu outra língua porque você queria jogar o joguinho, cara. É isso. Tipo, a língua não importava, Não. você acabou aprendendo, Você né? aprendeu, exatamente. O né? importante era o jogo. Mas é exatamente isso. Então, com conteúdo técnico, a gente vai eu tava pra essa usando linha. o lúdico pra A gente aprender o fez técnico. recentemente um treinamento, foi com jovens, né? Não é. Foi um ano de muito treinamento, uma faixa etária que a gente não costuma atender, né? Não é Como a assim? principal. A gente normalmente atende empresas e aí são funcionários dessa empresa de alguma forma, né? Então a faixa etária ali é acima dos 20. Entendi. Né? Que vai desde o estagiário até, sei lá, C-level. ali. Exato, Uhum. exato. Normalmente é essa faixa extensa, mas dessa faixa etária. Mas né? tá dentro do ambiente corporativo, do mesmo jeito. Exato. E esse ano a gente teve algumas ações em escolas, né? Mas teve recentemente um projeto, que aí por isso que me lembrou de conteúdo técnico especificamente, que era para formar jovens, né, sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, especificamente ODS 4 e ODS 8, então falar de educação de qualidade, de trabalho decente, para jovens de 14 a 21 anos, né? Certo. E aí a gente fez, era um conteúdo técnico, eles precisavam entender, né, Uhum. o que era a ONU, o que era a Agenda 2030, o que era o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o que eram esses dois objetivos, o que cabe nisso, por que a gente está discutindo isso. Legal. E esse conteúdo técnico eles vivenciaram através de um RPG. Então eles tinham uma Como assim? narrativa... Me conta esse negócio agora. Eles tinham 2 dias, foram 2 dias de capacitação. Aham. No primeiro dia, nesses 2 dias eles foram separados em grupos, né? O RPG a gente normalmente trabalha com grupos de 5, 6 pessoas, né? Dependendo do jogo a gente pode mudar isso. No primeiro dia eles foram divididos assim nesses grupos e cada grupo eles vivenciaram 5 momentos históricos diferentes. Então, um foi para 1920, o outro foi para Brasil pré-colonial, e eles foram vivenciar nesses espaços, nesses momentos históricos do Brasil, as questões relacionadas à educação e trabalho. Então, como que era educação e trabalho dentro desse momento histórico? E isso através de uma história que eles criaram um personagem, esse personagem que ia viajar no tempo, que eles sabiam. Ah, legal. Né? Eles receberam um chamado, iam viajar no tempo, montaram esses personagens e foram vivenciar esse período histórico, né? E aí, nesse primeiro dia, eles conheceram sobre isso. Então, eles conheceram sobre... vivenciaram um momento histórico e aí esse momento histórico trazia questões relacionadas ao trabalho e educação. Daquele período histórico específico. E aí, a gente foi falar sobre isso, né? Aí, eles tendo vivenciado, cada um pôde contar um pouco como que foi vivenciar, como que era aquele período, o que foi, o que você teve que fazer, o que estava acontecendo na sua história em 1920, Uhum. né? O que estava acontecendo na sua história no Brasil pré-colonial, o que você teve que tomar de decisão ali, que impacto teve em relação a trabalho e educação, né? Então, o que eles jogaram ali, eles levaram depois para esse processo de racionalização, para a hora que a gente foi falar do tipo, olha, vocês sabiam que existe a ONU? Vocês sabiam que existe o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável? Você sabe quantos são? Você sabe o porquê disso, né? Uhum. Então, aí eles já tinham vivenciado algo e entenderam aquele conteúdo de forma teórica. E no segundo dia, eles puderam construir um futuro, né? Então, eles tinham recebido um chamado de um futuro distópico, uma cientista que vivenciou um futuro distópico e que chamou eles e falou, olha, antes de vocês entenderem aqui, vamos vivenciar o passado. Eles vivenciaram o passado, aí voltaram para o presente, entenderam esse conteúdo todo, né? Racionalizaram a respeito do que eles vivenciaram e no dia seguinte eles puderam construir uma história. Então, eles foram para um outro momento histórico e, a partir dali, começaram a tomar decisões para poder construir um futuro que estivesse Legal. mais ligado aos objetivos, ao que eles aprenderam relacionado ao que é um trabalho decente, ao que é uma educação de qualidade. Então, era um conteúdo técnico. Legal, é porque, na verdade, você fez ele vivenciar, deu o conteúdo técnico pra ele, pra viver o passado, deu o conteúdo técnico, e você comprovou de que ele compreendeu esse conteúdo, viajando ele pro futuro, pra ele aplicar o que ele Exato. aprendeu ali. Então, a partir das tomadas de decisão de construção desse futuro em relação aos 2 temas, a gente conseguia entender o quanto eles
eles tinham entendido do conteúdo. Legal. E aí isso seguiu para um debate posterior, né? A partir da construção de futuro, até porque, né, não se para nunca. Então eles foram fazer a análise daquilo que eles criaram, das tomadas de decisão que eles tiveram, né? Então é um conteúdo técnico, específico, e que foi transformado em uma narrativa que poderia, era vivenciada, experienciada por aqueles jovens, e aí eles conseguiram ter uma profundidade de vivência para depois se conectar de uma forma mais fácil. Aí você vai falar, mas esses jovens não vão para a escola, não vivenciam trabalho, né, de alguma forma em relação aos pais, ou até, né, pelo perfil dos jovens a eles mesmos. Então, sim, mas é diferente a gente poder vivenciar isso num jogo e ter um olhar um pouco externo também. Né? Depois a gente conecta com aquilo da nossa vivência, mas ali eu tô criando um personagem, eu tô podendo olhar aquilo num prisma diferente, né? Meu personagem é isso, ou meu personagem é aquilo, tem tal característica, ele não é que nem eu. Não tem o peso, né? Você também tira um pouco do peso de você esquecer um pouco dos seus problemas ali, da sua realidade, e pro lúdico, né? Exato. Então, esse espaço, essa narrativa permitiu isso. E eu falei que a gente esse ano trabalhou com jovens que é mais fora, né, do que comum pra gente, apesar de amarmos também, né? Eu sou pedagoga, você também professora, a gente veio de sala de aula. A gente teve um outro jogo que a gente desenvolveu para educação em relação à energia elétrica, por exemplo. Também conteúdo técnico, sim, né? Então, eram jovens ali de 9º ano que precisavam entender a questão de segurança de energia elétrica, questão de consumo, né? Eficiência. Então, falar de eficiência. E eles precisavam, então, entender alguns conceitos relacionados à energia elétrica, e esses conceitos estavam ali no jogo, né? Como vivência, que eles vivenciavam coletivamente, né? Então, tinham ali perguntas e tal, que também conduziam eles para esse aprendizado. De um jeito leve, de um jeito gostoso, de um jeito que é aquilo. Eu não quero aprender japonês. Mas se eu aprender japonês, eu vou ir melhor no jogo. Então, é isso, vamos aprender japonês. Bora lá, né? Faz sentido. E como que é esse processo, por exemplo? Você falou dos jovens e tal, mas o público principal acaba sendo o mercado corporativo. Como que é chegar no dia do treinamento, por exemplo, e lidar com, sei lá, uns executivos, diretoria, tipo, de fato eles entram no jogo, existe uma barreira, é difícil trazer eles para essa experiência que vocês estão proporcionando? Do mesmo jeito que eu falei que a primeira venda é mais difícil, a primeira vez que a gente leva para um determinado grupo de pessoas adulto, tem uma barreira a ser vencida. Então, a gente já vai com isso preparado. A gente sabe que é muito mais provável que a gente tenha adultos ali que talvez não entrem de cara. No primeiro momento estranhem, no primeiro momento falar, eu posso realmente brincar, né? Eu posso realmente ter um personagem aqui, então, sei lá, eu sou um alto executivo e eu vou ter um personagem num perfil completamente diferente do meu, como é que eu vou desempenhar esse papel? As pessoas vão me julgar em relação a esse papel. Tudo isso é algo que faz parte. A gente já sabe que a gente vai para o espaço e que a gente vai vivenciar isso de alguma forma, né? Então, óbvio, a gente tem um trabalho ali da chegada desse espaço, da gente poder se apresentar, da gente poder conversar para já dar uma entrada nessa naturalidade em relação ao que a gente está fazendo. Perfeito. Né? Mas existe um processo natural que vem no jogo. Então, o jogo permite isso, seja qual for. Aquele início a gente sabe que vai ter isso, que você vai estar preocupado em falar o japonês correto, sabe? Mas que vai dar 15 minutos de jogo, você vai falar, cara, eu quero jogar, entende? Porque tem outras questões ali que te puxam para aquela realidade. E aí, vou falar o japonês errado, entende? Tá tudo bem, né? Aqui e tá tudo bem. Então, isso é um processo que a gente viu. Eu sempre lembro de um caso, já devo ter comentado em outro conteúdo que gravei. A gente foi fazer um treinamento com alta liderança, que tinha videogame, né? Vocês estavam usando o videogame pra dar o treinamento, é isso? Exato, a gente tava usando o videogame pra dar o treinamento. E naquele começo, todo mundo sério, assim, né? Do tipo, caraca, né? Me trouxeram aqui. Era um desses que tinha viagem, né? Então eles estavam fora do espaço. Que já era pra dar uma imersão, uma certa liberdade, mas a nossa ação era a última do dia, era a noite, sabe? Tudo. Que você olha e fala, pô, tô cansado, vou me colocar pra jogar videogame, sabe? Qual que é a importância disso? E aí se começou naquela coisa, né? Jogando, todo mundo ali meio
tenso, não vai direito, Por que eu tô fazendo não se isso? entrega. E, cara, teve um determinado momento do jogo que um dos executivos caiu, assim, da cadeira, sabe? Ele se empolgou tanto, levantou, né, sabe, assim, caiu da cadeira, a gente ficou tudo, meu Deus do céu, né? Que aí a gente também volta pra esse papel do tipo, e alta liderança aqui, nunca mais vou vender pra esse cliente. E aí ele, não, já tô levantando aqui, já continuou o jogo, sabe? Então é isso, a gente... Era empolgação de estar jogando. Era empolgação, que vem naturalmente, sabe? É lógico, pode acontecer de ter alguém que fala, pô, não gosto, de jeito nenhum. Não é que eu não quero me divertir, é que a minha diversão não é essa. Sim, sei lá, vocês me deram hoje um jogo de carta e eu, especificamente, adoraria ser o videogame, sabe? É óbvio que pode acontecer, né? Do mesmo jeito que a gente fala disso no espaço infantil, a gente não gosta de brincar de tudo, a gente não gosta. Então, pode acontecer, mas eu tenho a sorte, né, de ter um trabalho que ele permite essa desconstrução e reconstrução, sabe? Do Perfeito. tipo, vamos encontrar um caminho de que isso aqui fique divertido pra você, sabe? Ah, legal. É possível adaptar ali durante o processo. Sim, é possível adaptar. Você falou isso, eu posso retomar o que a gente tá... Pode, lógico, bora lá, bora lá. A gente falou do RPG, desse conteúdo específico, né, pra jovens e tal. A gente teve a gente tinha algumas coisas que a gente já esperava pelo perfil, né, do jovem que a gente ia desenvolver. Então, a gente tinha um perfil jovens que tem uma certa vulnerabilidade, que vem de uma certa vulnerabilidade social, das mais, né, diversas. Sim. Então, de alguma forma, jovens que têm contato com violências, né, também das mais diversas. A gente sabia desse perfil. Teve um treinamento de toda a equipe em relação a esse perfil, né, porque a gente leva pessoas para conduzirem esse jogo, né? Não sou eu que conduzo todos os jogos, né? Sim. Então tem um time, tem uma equipe que vai lá e que sabe o objetivo daquele treinamento, sabe o público, sabe o porquê da escolha, né? Várias vezes contribui, inclusive, falando... Será que isso aqui não seria legal, né? Porque trabalharam muito com a gente em vários projetos, conseguem trazer isso também. Tem os seus próprios know-hows de jogos, que é sempre incrível, assim. Sim. E que agregam pra gente. Então, a gente sempre tem esse treinamento. E dessa vez a gente foi também com consciência, sabia do público e tal, que poderia trazer. Mas eles trouxeram a questão da violência, acho que foi até no segundo dia, de um jeito muito forte. Muito forte. Que a gente imaginava, mas extrapolou um tanto, assim. Não, porque, inclusive, assim, a vivência da violência no jogo foi até menor, eu acho, do que eles trouxeram na hora que eles puderam falar sobre o que eles vivenciaram. Entendi. Eles reforçaram um pouco a questão da violência e se encontraram coletivamente em relação a essa vivência da violência, né? Certo. Quando um começou a falar, o outro também entendia, e eles foram soltando, então... Se empolgaram num ponto que às vezes não era o ponto ideal. Exato, e eu tô me referindo a jovens, mas isso também acontece com adultos. Sim. Né? Em outros processos de aprendizagem em relação... um cutuca uma coisa, quando você vê aquilo, virou uma dinâmica que não se imaginava. E que bom, né? Eu olho e falo assim... É por isso que eu gosto daquilo que eu trabalho, porque é um trabalho que dá espaço pra isso. A gente tá falando de aprendizagem, eu não posso olhar... É vivo, né? É vivo, eu não posso olhar e falar, você não vai trazer isso, porque a gente tem que sair daqui desse ponto, chegar nesse ponto, o trajeto tem que ser esse. Não. Não pode ser quadrado, né? Eu consigo entender, eu sei de onde eu saí, né? Então, o cliente me brifou, eu só sei de onde que a gente tá saindo, e eu sei onde a gente tem que chegar. Agora, o caminho pode ser que a gente, dê umas voltas, assim. E esse caso, a gente teve que dar umas voltas, então a gente teve que parar e dar espaço para aquilo. Que bom que vocês trouxeram essas questões de violência. Que bom que o jogo permitiu isso. Como a gente tem raiva dentro da gente também. Como a gente guarda a raiva das nossas violências. E que bom, o jogo é espaço para isso. Vocês soltaram num lugar certo. Faz sentido, né? A gente precisa ter espaços para isso. Quais são os outros espaços que a gente pode soltar essas raivas? Porque a gente precisa também buscar esses espaços fora do ambiente lúdico, porque a gente não vai ter o jogo o tempo inteiro. Exato. Então vamos conversar sobre isso. E vamos conversar sobre quando a gente teve a raiva dentro do jogo, a gente tomou a melhor decisão? Será que esse, então, é o caminho? Ou a gente vai precisar aprender a lidar com a nossa raiva, aprender a lidar com como a gente transforma aquela violência que a gente viveu em uma boa tomada de decisão coletiva para mudar aquele sair daquele ciclo, né? Exato.
Então, assim, eles trouxeram um espaço de aprendizagem mais profundo do que a gente poderia ter trazido, porque eles deram abertura, né? E o jogo dá esse espaço. Imagina eu explicar isso para um cliente que nunca contratou a gente e falar, olha, pode ser que a gente saia, pode ser que a gente mude o cronograma do treinamento, pode ser que a gente mude... Sim, mas é porque tem que acontecer. Porque a gente não pode perder essa oportunidade de que as pessoas estão trazendo pra gente. A gente, volta e meia acontece isso, né? Da gente fazer algum treinamento corporativo e aí virem coisas depois, outras demandas pro cliente, que foi o espaço do jogo que trouxe aquela abertura. Aí, deu óbvio, um gatilho ali, né? Porque quando a gente tá falando de uma mudança de comportamento, né? Principalmente quando não é um conteúdo técnico, a gente não tá falando de um treinamento. Né? Mudança de comportamento é um processo longo, a gente sabe, porque senão a gente tinha bons comportamentos, né? Eu dormia 8 horas por noite, entendeu? Sempre me alimentava direito. Sim. Não, é difícil mudar comportamento. Sim. A gente precisa, né, de tempo, né, de resiliência, a gente precisa de apoio, pessoas que em volta também façam, desempenhem aquele comportamento. Então isso é mudança de cultura também dentro da empresa, Sim. né? Então não é um comportamento de uma pessoa, é um comportamento de um grupo que a gente tá falando, é um processo, né? Então, quando a gente vai para um treinamento específico, aquilo vai repercutir, mas ele precisa continuar. Então, o cliente acaba tendo que abrir esse olhar para outras questões que ele talvez vai precisar mudar para que aquele comportamento mude. Né? Então, eu quero que as pessoas trabalhem mais em equipe. Voltando lá o que a gente puxou no assunto inicial. Mas o que eu vou ter que mudar agora? Não é só o treinamento, mas o ambiente tem que proporcionar que esse trabalho em equipe aconteça. A gente falando, a gente precisa que pessoas sejam mais criativas, mas eu tenho um espaço para desenvolver criatividade. Pode ser que você feche com a gente um treinamento de criatividade, e o primeiro ponto lá, quando vai racionalizar, entenda que pra gente ser criativa, a gente tem que ter um espaço seguro, e a pessoa lá na empresa olha e fala, mas esse espaço não é seguro. E aí eu não vou resolver o meu treinamento. Você tem que olhar o treinamento vai trazer a possibilidade de abertura de se mudar algo. Legal. Que é isso que tem que ser feito pela empresa, né? Mas se a empresa tá aberta também, ouvir aí... Você tem tudo na mão. Aí você consegue fazer a adequação da cultura corporativa aliado ao treinamento que potencializa tudo isso, e aí você tem um megazord, né? Aí você treinou pessoas para poderem mudar a cultura corporativa. Pô, é isso que a gente precisa, né? Sim. Porque cultura é uma construção coletiva, a gente não constrói sozinho. Sim. Agora, se todo mundo entende, né? A gente tá agora com... a gente teve uma atualização lá, né? Uma portaria nova da NR1, certo, né? Da norma reguladora. E aí a gente entende-se que a gente precisa falar também de riscos psicossociais. Perfeito. Riscos psicossociais não são questões simples, né? A gente não tá falando, a gente tá falando muito de cultura, a gente tá falando de espaço seguro, de espaços empáticos, de uma comunicação não violenta, né? De um espaço de convivência. Não é um treinamento que vai resolver. Não. Né? A gente precisa de uma regularidade disso, porque a gente precisa manter uma cultura corporativa alinhada a esse tipo de comportamento. E a norma, se eu não me engano, até ela recomenda, né, que seja feita essa reciclagem. Exato, com que tem uma constância, periodicidade. Né? Sim. Porque a gente precisa disso, né? Até porque a gente quer que empresas sejam espaços seguros, é isso que se busca, né? Quando a gente tem uma norma e quando coloca essa questão psicossocial. Então, a gente quer que esses espaços sejam espaços seguros, mas a gente sabe que a gente não vive só na empresa. A gente leva para a empresa coisas que a gente vem de fora. Então, eu me sinto desrespeitado quando eu saio para ir para o trabalho dirigindo e não sei quem não respeita a lei de trânsito, eu buzino, eu chego irritado. E aí eu entro no trabalho, a cultura é ótima, mas eu chego irritado. Sim. Sabe? Não é quem precisa desenvolver isso, quem precisa lembrar disso, quem precisa pensar nesses espaços de segurança, de compartilhamento. Não são só empresas que são, não, só aqui o espaço não é legal, aqui não é seguro, aqui a gente precisa pensar, a gente tem líderes muito carrascos. Não, é que a gente vive uma vida que não tá ali, né? Não é só o espaço da empresa. Não é... As pessoas tendem a falar, não, eu sou o profissional e o pessoal, e são dois lados que não podem se misturar. E, cara, é uma pessoa só, óbvio que mistura. É óbvio que mistura. Agora, se eu puder chegar e, de alguma forma, ter como levar isso, sabe? Por mais que pareça algo singelo, mas a gente precisa. Extravasa, não sei o quê, fala, continua e volta-se ao trabalho, volta-se, né, a um espaço que é um espaço de convivência coletiva que deve ser seguro, né, que deve ter essa comunicação. Então,
Agora eu já nem sei mais por que eu entrei nisso. Eu fui aqui, vendo o que eu gosto de falar, aquilo que eu acho importante. Mas você estava falando, por exemplo, nesse caso da NR, né? Vocês hoje, por exemplo, tem um treinamento específico sendo olhado para NR, ou os treinamentos que vocês já têm podem ser aproveitados dentro desse processo de NR? Porque as empresas, elas, sei lá, existe a norma, não sei se você conhece, né, NR, essa NR1 especificamente, as empresas que têm funcionários, CLTs, todos os funcionários têm que passar por esse treinamento específico. Então, assim, é uma cadeia de empresas que vão ter que qualificar ali de alguma maneira seus profissionais. Que qualificar a questão toda de segurança do trabalho. É de segurança do trabalho que a gente tá falando. Exatamente. A gente tá falando de uma segurança psicossocial agora, desse tipo de risco que se olha quando essa portaria é atualizada, né? A gente desenvolveu específicos para essa atualização, né? Então, hoje a gente tem 2 produtos que foram específicos desenvolvidos para treinar equipes e para treinar lideranças. Então, legal. Para treinar equipes para que elas sejam mais empáticas, para terem um espaço de convivência mais seguro nesse formato, e para treinar liderança sobre como ser uma liderança que puxe isso, né? Como dar espaço, a importância de conduzir, né? De estar ali de olho nesse tipo de comportamento para que todo aquele espaço que você conduz de alguma forma seja um espaço seguro, né? Aquele espaço que você toma uma decisão que você se responsabiliza enquanto líder, seja um espaço seguro. Então, a gente desenvolveu 2 específicos para isso, né? Para times e para lideranças. Um com um jogo de tabuleiro e um outro com um jogo narrativo, com RPG, legal, né? Mas a gente teve vários treinamentos desenvolvidos que têm temas relacionados e que poderiam fazer parte de treinamentos relacionados ao NR1, né? Eu acho que isso é importante falar, gente, que bom que a gente teve essa atualização, que bom que hoje se olha para isso especificamente, então se tem uma data, né, para que todas as empresas passem a olhar para isso, a ter a rotina de treinamentos de segurança em relação a riscos psicossociais. Mas a gente... É um olhar que a gente já tinha, então a gente já tinha outras ações voltadas para isso. A gente acabou desenvolvendo um específico para que atenda tudo que a norma precisa. Mas se você quiser olhar e falar assim, não, mas eu quero algo muito específico, eu quero que atenda esse ponto aqui da norma, mas eu quero que para uma equipe de tal formato, com tal perfil de público, tudo é possível da gente parar e desenvolver algo específico também, sabe? Entendi. Não tinha como a gente não olhar e não oferecer, ainda mais porque eu acho que olhar a norma trazer isso foi uma oportunidade enorme pra gente, como negócio mesmo, dizendo, né? Porque a gente tem isso na mão, a nossa metodologia é uma metodologia leve, divertida, acolhedora, né? Então, o espaço lúdico é construído para isso, né? Para que se tenha abertura para trazer aquilo que talvez eu não esperava, mas que a gente olhe para isso que não se esperava e retome esse ponto e conduza até aquele objetivo, o resultado que a gente quer chegar. Então, a gente tem uma metodologia que está completamente dentro. Então, para a gente foi uma oportunidade desenhar isso especificamente. Falar, não, vamos parar e vamos olhar para isso, né? Para algo específico que a gente entregue, né? Mas todo o método está muito dentro. Né? Legal. E hoje, dentro do que vocês oferecem, tem treinamentos, sei lá, prontos, sei lá, se eu quero te contratar hoje, você já tem um treinamento para me entregar ou tudo tem que ser construído? Porque tudo que você está me trazendo, pelo menos até agora, parece ser muito único, específico para aquele treinamento. Sim, é o premium do premium do premium que eu tô te trazendo. É o filé mignon. É o filé mignon. É para encantar os olhos, porque é isso que costuma, né? Chegar e falar, nossa senhora. E não precisa ser a primeira etapa, eu acho, que da contratação, né? A gente tem cursos, sim, prontos, que tem a mesma metodologia, né? Mas que já é gamificado também, que tem jogo lúdico. Exato. É que quando a gente tá falando desse nível de personalização, é todo um desenvolvimento voltado especificamente para aquele público, para aquele período e tudo mais. Mas a gente tem treinamentos que estão nesse método e que podem desenvolver criatividade, empatia, trabalho em equipe, todo o know-how de soft skills, assim, eu não sei parar e pensar hoje uma coisa específica de comportamento, de habilidade socioemocional que a gente nunca desenvolveu, assim. Sim.
Então, a gente tem isso pronto, né? O que acontece às vezes, a empresa quer uma apresentação específica, porque eu quero que aquilo seja vinculado a uma racionalização, a um problema, a um desafio que eu estou enfrentando, que é muito específico. Legal. E aí, eu quero que você vincule. Então, essa racionalização tem que estar direto ao desafio que eu estou trazendo nesse ano, porque a cultura corporativa a gente trouxe como um ponto que a comunicação interna tem que trabalhar esse ano, tal questão. E aí eu quero que seja vinculado desse jeito. Aí eu vou pensar num treinamento personalizado. Se aquele que eu tenho específico não atende com toda a personalização que se quer, né? Sim. Porque é um treinamento... treinamento que, por exemplo, que eu te falei de criatividade, é um treinamento que a gente já aplicou várias vezes. É um treinamento que tem todo o conteúdo ali, que tem toda a metodologia de jogo, mas que não foi pensado exatamente para o seu público, para as suas 6 pessoas do seu time, sabe? Sim. Então, hoje a gente tem, sim, esses cursos prontos e trabalha com os cursos personalizados, né? E vocês atendem hoje, sei lá, de pequena empresa às maiores empresas do mercado. Exato. A gente sempre forma times, né? Então, normalmente são grupos ali a partir de 5 pessoas, Sim. né? Para treinamento. Eu falei a partir de 5 e pensei, não, mas cara, 4 super daria pra colocar. Dá um jeito aí. Cara, funcionaria também ali, né? Mas normalmente a partir de 5 pessoas, e aí não tem limite, assim, não tem limite pra quantidade de pessoas, né? É lógico que às vezes, sendo absolutamente honesta, às vezes uma empresa pequena, contratar um personalizado não faz sentido, muito, acaba sendo um valor que não dá para se pagar. Se reconhece o valor, mas é um custo que para uma empresa não pequena... Não justifica naquele momento aquele investimento. Exato. E às vezes nem faz sentido, né? Você tá em uma construção de várias coisas, né? De cultura corporativa e tal. Então, a gente tem, talvez um treinamento pronto faça muito mais sentido para uma empresa pequena, né? Agora, a empresa grande, a gente tem, óbvio, esses treinamentos prontos, mas é muito mais comum essas empresas grandes demandarem personalização. Aí é o inverso. Aí eles demandam especificamente, né? Por querer vir com um desafio específico, com um time específico, e falar, poxa, mas eu queria que fosse algo desenhado, sabe? E me fala uma coisa assim, por exemplo, pega uma multinacional e, sei lá, eu tenho um funcionário que do Brasil fala português, mas tem, sei lá, o pessoal que é de fora, mas está trabalhando aqui na empresa. Vocês conseguem também atender um público dessa forma, sei lá, bilíngue, multilíngua? Como que é isso? Sim, porque o método em si não altera, né? O que a gente vai precisar é fazer adaptações de acessibilidade, né? Legal. Então, são pessoas de idioma diferente, a gente vai fazer adaptação. Assim como a gente sempre questiona, né? A gente vai atender qualquer cliente, a gente vai questionar questões de acessibilidade. Então, a gente tem pessoas com deficiência visual, a gente tem pessoas com deficiência auditiva, a gente vai pensar em algo que porque não adianta fazer um jogo que, sei lá, a pessoa não enxerga e vai jogar. A gente tem que jogar todo mundo junto, né? Sim, pra agregar valor, pra realmente construir coletivamente a aprendizagem. Então, essas questões de bilíngue ou não, são questões que lá no briefing, numa primeira reunião, a gente vai entender e vai traçar para, quando personalizado, a gente pensar exatamente qual que seria o melhor caminho para aquele público, onde ele está espalhado, idiomas que são, ou as questões de acessibilidade que são necessárias, né? Não, bem legal, bem legal. E hoje, um método que você está trazendo, né, aqui para nossa conversa, ele serve somente só para treinamento de equipe ou outras etapas dentro de um trabalho que a empresa precisa, dá para ser aplicado, sei lá, num recrutamento de seleção ou alguma coisa do tipo? Não, total. O mais comum é a gente fazer treinamento. Ou então, eu ia falar um que não tem nada. A gente... Final de ano agora, né? Sim. A gente tá gravando aqui bem finalzinho de ano, não sei quando vai ser publicado, mas imagino que ainda no final do ano. Sim, ainda em 2025. Exato, ainda em 2025. Lá pra novembro. Fim de ano é muito comum vir clientes que já são clientes, né, de recorrência, buscar ações que tenham mais um perfil de entretenimento. Que a gente vai vincular, sim, a alguma questão do jogo, a algo de mudança de ano, a algum fechamento desse ano, né? Entendi. Então, final e comecinho de ano ali, a gente acaba tendo um pouco dessa... Ou para falar de planejamento estratégico e tal, que tá
é um treinamento, mas tem várias vezes está associado a mais a entretenimento do que o treinamento em si. Entendi. Dá pra fazer essa sintonia. Tipo, é mais pra qualificação ou mais pra diversão? Exato. Você consegue vamos relaxar isso. um pouco, mas vamos lembrar que tem esse ponto aqui. Tem um objetivo ali no final. Isso. Uhum. Mas a gente já fez recrutamento e seleção, né? Então, nesse caso, era uma empresa... o primeiro que me vem à mente, assim, que eu acho que foi o maior nesse sentido. Que a gente foi para uma RoadSec, né? Que RoadSec. É o maior evento ali de hacker da América Latina, Sim. né? Uhum. E era uma empresa que precisava selecionar profissionais de tecnologia, né? Que tinha um perfil específico que queria. E a gente levou um jogo dentro desse evento, né? A gente montou um stand dessa empresa dentro desse evento e as pessoas iam para jogar. Né? Então elas iam lá, participavam desse jogo e tal. E aí esse jogo gerava um ranking. Uhum. E no final a gente tinha os 2 primeiros colocados, a gente tinha um game show mesmo. Era um evento, então pra ter plateia era fácil, né? Sim. A gente abriu um game show, abriu o microfone e tal. Com o botão de apertar e tudo mais. Legal. E aí, a partir desse jogo, tinham questões técnicas ali que a pessoa tinha que responder, né? Então, a gente sabendo quanto mais respostas corretas, a gente tinha umas questões de perfil e a gente tinha de perfil comportamental que também estavam ali relacionados, né? Entendi. Você já fez o perfil do candidato ali dentro de conhecimento jogo. Técnico. E aí, a gente pôde entregar um perfil, uma avaliação que veio através do jogo, né? As Sim. pessoas nem sabiam que ali estavam participando de um processo, elas sabiam dos dados, óbvio, né? Sim. Mas elas não sabiam que naqueles dados elas poderiam ser contatadas para participar de um processo seletivo, né? Que aquilo tinha era traçado um perfil ali, Legal. né? E essas pessoas que foram contatadas já tinham um vínculo com a empresa, porque elas puderam vivenciar que aquela empresa tinha esse olhar, né? Esse olhar isso fazia parte da cultura, porque não é uma empresa que não tem essa abertura pro jogo que vai colocar um jogo para recrutamento e seleção. Sim, faz sentido. Então, o cara já fala, putz, eu quero trabalhar nesse lugar. Se o processo seletivo foi um jogo, imagina como deve ser trabalhar num ambiente como esse. Exato, e a gente tá falando um público, né, de TI nesse caso, assim, né? Que já tem vínculo de alguma maneira com o jogo também, né? Que já tem vínculo com o jogo e que é difícil contratar e criar vínculo com esse talento várias vezes, porque hoje ele tá aqui, amanhã alguém oferece um pagamento em dólar, um pagamento em euro, é muito comum para esses profissionais circularem assim, né? Então você ter ações que criem vínculo, né? Que reforcem seu posicionamento, a sua cultura, aquilo que você acredita, né? Esse é um caminho para você ter esses talentos, para você reter esses talentos. Reter talento, não ter o turnover ali, toda hora ter que ficar trocando profissional, readequando cultura, esse tipo de coisa, porque você mantém a equipe ali. Exato. Então, esse tipo de ação a gente também faz, né? Que poderia ser uma ação de onboarding também, né? A gente poder fazer essa apresentação dessa empresa através de uma experiência lúdica, através de um jogo que ela pudesse ter contato com qual é a cultura dessa empresa, como que funciona. Conhecer a história dessa empresa através de um jogo, isso é muito legal mesmo. É isso. Então, as possibilidades, assim, são... Não sei se infinitas, mas bem próximo disso. Justíssimo. Laurinha, assim, a gente obviamente poderia ficar aqui mais 5 horas conversando, né? Mas acho que deu pro pessoal sentir um pouquinho do que é o game corporativo, de como é possível se direcionar, né? Usar o lúdico, o jogo, gerar experiências de uma maneira que seja uma ferramenta que potencialize as pessoas, o seu desenvolvimento, cultura corporativa, né? Então, eu acho que deram pra sentir através até do brilho do seu olhar contando as histórias, né? De como o trabalho que vocês executam realmente é especial. Muito bom mesmo. Ah, que bom. Espero que tenha passado isso mesmo. E se não passou, entre em contato, a gente... Troca uma ideia. A gente tem mais tempo pra mostrar isso, né? Que igual a gente falou, cliente novo ou uma pessoa que tá conhecendo nosso trabalho pela primeira vez, existe esse processo. Quem sabe o podcast a pessoa escuta e fala,
agora eu já passei um pouco, já entendo um pouco como que a Quero gente levar pode pro meu desenvolver. negócio. É isso. Que Mas não acabou não, peraí, que tem o último bloco que eu quero convidar você a participar com a gente. Ai, meu Deus, Pode é? ser? Claro. Quero fazer algumas perguntas rápidas aqui pra conhecer Vixe, um pouquinho eu sou pra super você. rápida também, você não tem precisa noção. justificar, não precisa justificar as respostas. É só responder o que vier no coração. Tá bom. Primeira então coisa vamos que lá. vier, você pode responder, Tá, beleza? vou pensar então. Fechou vou pensar lá. ótimo, pra não pensar. Não pensa, vou pensar. É um jogo, tá valendo. Tem que Valendo fazer 1 milhão de pontos. Vamos lá. Ai. Qual é a sua comida preferida? Vou falar primeiro que passou na cabeça, guacamole. Guacamole, olha só. Eu acho que é. É que Carolina tá valendo? Doce? Então, sempre vale. Então os dois. Nossa. E depois deixa um banheiro reservado. Você lembra qual foi o último show que você foi? Nossa, é que eu não sei, né? Eu vou em muito show. Vou falar o último, que não tenho certeza que não foi o último. Mas o que veio. É, o que veio, que foi a Alanis Morissette. Que, nossa, eu queria muito e pra mim foi foi um dia incrível de lavagem de alma mesmo. Porque eu tinha comprado pra ir no outro show e não pude ir. E aí poder recentemente assistir esse show pra mim foi lavar a alma. Mas eu vou bastante em show, então certeza que não foi o último. Muito bom, muito bom. Pra você, o feijão é por baixo ou por cima? Por cima, não tem. Você tá errado. Eu vou fazer esse treinamento pronto. Pra ensinar como coloca o feijão no prato. E não vou dar abertura pra discussão. Não. Pois vou chegar nesse objetivo. Que é por cima. Vou mostrar que o feijão tem o jeito certo de se colocar no prato. É isso. Você tem algum animal de estimação? Eu tenho uma gatinha, chama Dália. Que lindo. E chama Dália porque a minha mãe, desde pequena, minha mãe me chama por nome de flor, né? Então ela fala que eu sou flor de maracujá. Uhum. Aí quando eu tive a minha filha é flor de cerejeira. Uhum. Aí quando a gente adotou uma gatinha, eu falei, vai ter que ter nome de flor. Aí ganhou o nome de Aí é Dália. Dália. Bonitinho. Você pratica algum esporte? Eu pratico. Eu faço natação, faço funcional e tô tentando correr. Gente, como correr é difícil. Porque a vida já é uma correria, né? É isso, se valesse essa correria, cara, eu era maratonista. Aqui eu tô no shape e tal. É isso. Justo. E pra fechar, você recomenda algum jogo pro pessoal que tá ouvindo a gente aqui, de repente pra se divertir, que você acha que vale a pena pra, às vezes, aprender uma coisa nova? Posso passar um jogo... E agora? Tem que ser pra aprender uma coisa nova? Não, pode ser o que você gosta. Eu vou passar um jogo que me passou aqui na cabeça, que eu demorei pra comprar esse jogo. É um jogo simples, chama Diguin. Diguin. Agora eu até fiquei pensando de quem que é esse jogo. Eu não sei. Eu não quero falar a marca errada. Tudo bem. Eu acho que eu nunca joguei Diguin. Nunca jogou Diguin? Acho que não. Nossa, gente, eu vou ter que comprar, porque eu comprei, tá na minha lista de compra há muito tempo. É um jogo simples, de você ter que encontrar peças. Pensa assim, a gente tem um bowl aqui, né? Uma vasilha cheia de peças pequenininhas, de miniaturas de coisas. De objetos. De coisas. E aí você tira uma carta, e aí aquela carta pode ser preto e branco, quer dizer, você pode pegar um objeto de qualquer cor que seja igual àquele objeto. Ou pode ser o nível mais difícil, que aí é, sei lá, é um sapato da cor vermelha, do formato certo. Avião da cor verde. É tipo um lince, só que com objetos físicos. Lince, isso. Só que você tem um tempo correndo, e aí você tem rodadas. Então tem rodada que você pode ir com as duas mãos, se não me engano, na primeira rodada, você vai com as duas mãos assim, e pode pegar o objeto, e aí você tem, sei lá, 30 segundos. Eu não lembro as regras certinho. Aí depois você tem uma outra rodada que aí todo mundo joga junto e com uma mão só. Então, cara, aquela loucura. Que divertido. Cara, um jogo simples, mas é divertido demais, assim, do tipo... Sei lá, só é divertido, eu não tenho como falar, porque você acha ali do tipo, não, vou aqui, vou focar e tal. Quando você vê, não tem controle nenhum. Eu sou uma pessoa muito controlada. Muito bom. Pra não falar muito controladora. Eu sou uma pessoa muito controlada. Então, essa loucura, essa bagunça, eu falo, que liberdade, eu vou procurar aqui. Muito bom. Então, eu recomendaria esse jogo, pra pura diversão, Diguin. Muito bom. Pra quem tá vendo no YouTube e tal, ou tá vendo em outras plataformas, no YouTube a gente vai colocar o link pra facilitar pra galera. É só clicar e comprar. E eu tô devendo pra comprar pra mim, tá? Então já clica. Presente recentemente, vou clicar no link. Muito bom. Laurinha, de verdade, que gostoso ouvir a história do game, conhecer, né? Poder compartilhar com a audiência, né? O que o game faz. É um prazer, espero que você volte aqui para depois contar outros cases, se a empresa continuar crescendo e contar um pouco mais sobre a história e outras experiências gamificadas. Que seja assim, eu que agradeço pelo espaço, sempre bom conversar e aí poder sentar assim, né, com um sócio. Exatamente. Pra bater papo e trazer um pouco
com isso e poder falar sobre uma ferramenta, um caminho de aprendizagem, sabe? Que pode ser mais leve, que pode ser divertido, que não precisa ser penoso a gente aprender coisas novas. Isso não significa que o nosso cérebro não vai estar fervendo, sabe? Sim. Que às vezes a gente não vai ter dificuldades, mas que existe um espaço de acolhimento, que a gente pode se desenvolver junto, sabe? Pra mim é muito bom, assim, pra mim me dá sentido, né? Hoje eu tenho a sorte de trabalhar com propósito, então é muito bom poder trazer isso e falar isso. de que, exato, falar que existe possibilidade, sabe? Muito bom mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você. Rede Geek.